Oi, bom dia. Hoje eu irei apresentar um trabalho que eu e meu grupo criamos, no qual falamos sobre ações subordinadas adverbiais. Vamos apresentar o nosso trabalho com a ajuda de slides. O que define as orações subordinadas adverbiais? Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Agora vamos citar os tipos de orações subordinadas adverbiais e depois trabalhar cada uma com base em seus slides. São seus tipos casuais: consecutivas, condicionais, concessivas, conformativas, comparativas, finais, temporais, proporcionais. As casuais. Casuais indicam a causa da ação expressa na oração principal. As conjunções casuais são porque, visto que, como, uma vez que, posto que e etc. Exemplo: a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Consecutivas indicam uma consequência do fato referido na oração principal. As conjunções consecutivas são que precedido de tal, tão, tanto, tamanho. De sorte que, de modo que e etc. Exemplo: a casa custava tão caro que ela desistiu da compra. Condicionais. Condicionais expressam uma circunstâncias de condição com relação ao predicado da oração principal. As conjunções condicionais são se, caso, desde, que, contanto que, sem que, etc. Exemplo: deixe um recado se você não me encontrar em casa. Concessivas. Concessivas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. As conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, enquanto que e etc. Exemplo: embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Conformativas. Conformativas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo e etc. Exemplo: tudo ocorreu como estava previsto. Comparativas. São aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como, que, do, que, etc. Exemplo: ele tem estudado como um obstinado estuda. Finais. Finais exprimem a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, porque, etc. Exemplo: sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Temporais. Temporais demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo na oração principal. As conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Exemplo: eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Proporcionais. Proporcionais expressam uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcionais são à medida que, à proporção que, quanto mais, tanto menos e etc. Exemplo: quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar.